Zerado. A parábola do trigo e do joio. Graça e paz a todos. Estou realmente feliz porque estou aqui para gravar mais uma live, né? E dessa vez nós vamos falar sobre a parábola do trigo e do joio. O versículo 24 diz assim: propôs-lhe outra vez e propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa parte da semente no seu campo. Mas dormindo, os homens veio e o semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? E por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranquem também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Você entendeu a parábola? Vou explicar para você de novo. Acontece que se Jesus existisse no mundo de hoje, Jesus não falaria tanto assim do trigo e do joio. Mas para você que é do campo, que semeia a semente e conhece de agricultura, você sabe que se o joio nascer no meio do trigo, não tem como arrancar. Porque se você for tentar arrancar o joio do meio do trigo e ele for demais, você vai arrancar o trigo junto. Então Jesus, ele falou por parábola, e a parábola é figurativa, para que alguém entenda. Ele não podia falar direto para as pessoas, porque quando Jesus pregava, ele era perseguido, ele tinha duras perseguições, e aí ele falava em mistério, para que os demais não entendessem. Porque se entendesse, seria grande a perseguição, no caso. Mas você que está no campo, entende bem do que estou falando e do que a Bíblia diz a respeito da semeadura. Ele propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. E a pergunta é, Jesus está perguntando: que semente você está semeando no campo? Porque a semente que deve ser semeada no campo deve ser a palavra, o evangelho. A verdade é que no mundo que nós vivemos hoje, um mundo perverso,
onde a palavra não está sendo pregada da forma que a Bíblia diz. Tem alguém desviando a palavra com medo de sofrer a perseguição, mas Jesus, ele não teve medo da perseguição. Ele falou a verdade. Ele pregou. E ele tinha autoridade, como diz a Bíblia, não como os escribas, porque os escribas não tinham autoridade. Porque Jesus falou que toda autoridade foi dada a ele em cima no céu e na terra. E o homem às vezes tem autoridade só na terra. E lá em cima ele não entende de nada de lei. Mas tem um que entende de lei, que é Deus, está lá em cima. Então veja bem. Aí Jesus acaba resumindo assim, ó, no versículo 25. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Sabe quem é o inimigo? Justamente Satanás. Quem sabe Satanás está querendo semear joio na sua vida? Destruir você? Porque esse aqui é o inimigo de Deus, é o diabo, com certeza. Semeou o trigo. E os filhos do reino semeou o quê? A boa palavra. Jesus, como filho do reino, como filho de Deus, ele veio para semear a boa palavra, isso é. Ele veio para semear a palavra no teu coração, que é essa semente que diz a parábola. E quando a erva cresceu, o que aconteceu? Frutificou, criou fruto. E quando ela criou fruto, apareceu também o quê? O joio. Apareceu o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? O que Jesus disse? E ele disse-lhes, então, e ele lhe disse, um inimigo é quem fez isso. Quem é o inimigo de Deus? Senão Satanás. A impressão é que Satanás está semeando joio na vida das pessoas. E o servo do seu senhor lhe disseram para ele assim, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Sabe que o seu senhor falou? Porém, ele disse-lhes, não arranque. Porém, ele disse, não arranque, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer, ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio, e atai os molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O que Jesus quis falar? O que Deus quer falar com aqueles que semearam, com aquele que semeou o trigo? Deus está querendo falar que o filho dele semeou a boa semente, o evangelho. Mas o inimigo veio e semeou o joio. Então, portanto, se você é joio, cuide em ser trigo. Porque se você for joio, o Senhor vai te queimar, realmente. Porque o livro do Apocalipse diz assim, bem-aventurado e santo, porque tem parte na primeira ressurreição. Ele é bem-aventurado. Qual é a primeira ressurreição? A volta de Jesus. E eu queria deixar muito claro para você que o joio aqui é aqueles que estão do outro lado, que não estão ao lado de Jesus. E se você quiser ser joio, você precisa estar ao lado de Jesus, fazendo a vontade de Deus e não fazendo a vontade do mundo. Porque se você continuar fazendo a vontade do mundo, a Bíblia diz que você vai ser queimado. Queimado. É isso que nós estamos ouvindo na parábola do joio. E na verdade, o trigo são os filhos do reino, os filhos de Deus. E ele é recolhido para o celeiro, e o celeiro chamado céu. E o fogo é o que o queima, sobra só cinza.
Você já examinou João capítulo 15? Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, atira para que dê mais fruto. E Jesus fala que essas varas que não dão fruto, elas precisam ser colhidas e lançadas no fogo e queimadas, para que outra dê mais fruto. Aí Jesus fala assim: vós já está limpo pela palavra que vós tenho falado. Está em mim e eu nele. Como a vara desse mesma não pode dar fruto se não tiver na videira. E Jesus é a videira. Se nós não tiver ligado em Jesus, não poderemos dar fruto. Porque Jesus falou assim: porque sem mim nada podeis fazer. E nós não podemos fazer nada sem Jesus. Amém? Se você não entendeu bem essa parábola, eu peço para você orar e pedir a direção de Deus. O Espírito Santo vai abrir a sua mente e você vai entender a parábola do trigo e do joio. E do que Jesus está falando. Porque eu entendi. E se você não entendeu, ore para que Deus te dê sabedoria. Quero que você seja uma bênção na mão de Deus, transformado pelo poder de Deus e seja uma nova criatura. Desde já, eu quero agradecer a Deus a oportunidade que tive de falar para você. E se você tiver dúvida nesse estudo aqui sobre a parábola do trigo e do joio, você vai no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, meu canal é A Hora da Verdade. Você vai ver uma foto bem pequenininha. Você clica na minha foto e você vai assistir meus vídeos. Eu devo ter mais de 30 vídeos gravados lá para o seu conhecimento, para você adquirir conhecimentos bíblicos. Então, tenha acesso a ele e a minha oração vai ser por você, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.